Programa Espírita Quarta Dimensão. Costumeiramente, temos o hábito de dizer que os dias passam rápidos. Você sabia que sua percepção não está errada? Cientistas descobrem que o planeta está girando mais rápido. Isso se dá pelo próprio movimento da nossa galáxia e tantas outras galáxias. A evolução, em certas épocas, é acelerada, seguindo determinações do Criador. Com esses movimentos, as alterações hormonais do próprio corpo podem sofrer, seguindo um princípio: matéria influencia na matéria. No entanto, nós, como organizadores da nossa matéria, podemos aprender e muito com essa aceleração. Afinal, somos almas em estágios de evolução em um corpo de carne. Nada de mau humor e nem extremadas reclamações. Busque entender, estamos em um planeta escola. Seja feliz aprendendo sempre e tornando as pessoas felizes à sua volta. O mundo está acontecendo. O Quarta Dimensão já começou. Antônio Luiz Saião. Sua vida de espírita foi um exemplo de modéstia, humildade, abnegação e, sobretudo, de fé cristã. Pioneiríssimo, trabalhador do espiritismo no Rio de Janeiro, quiçá do Brasil, foi um dos fundadores do Grupo dos Humildes e depois Grupo Ismael da Federação Espírita Brasileira, do qual foi diretor. Saião tornou-se espírita no ano de 1878 e, como autêntico trabalhador e colaborador de Jesus e Ismael, começou de imediato nas atividades, destacando-se entre os grandes pioneiros do espiritismo. Foi o Grupo Ismael, verdadeira fortaleza moral, que levantou o ânimo dos trabalhadores da FEB e conseguiu fazê-la a casa máter do espiritismo no Brasil. Escritor, jornalista, pregador, dedicado à assistência aos necessitados e itimorato propagador da doutrina. Conheça o espiritismo, conheça a ciência espírita. Revelações no tempo e no espaço. Argumentação, lógica, comparação. Revelações no tempo e no espaço. Interpretação analítica entre a Bíblia e o Livro dos Espíritos. É só uma questão de bom senso. Revelações no tempo e no espaço. Presença agradável, Simone Batista, Sociedade Espírita Lírio do Vale e uma das divulgadoras do Espiritismo também aqui na nossa capital e interior do estado. Tudo bem, Simone? Tudo bem, Douglas. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui novamente com vocês. Tudo bem. Simone, você sente saudade das pessoas? Sim. Nós somos seres humanos, né? Sentimos saudades. É um sentimento comum. Muito bem. É um sentimento comum. E lógico, quando nós não conhecemos muito as coisas de Deus, tudo que é belo na nossa vida, a gente tem medo de perder. Essa é uma realidade. E quando chega a morte para algumas pessoas, há aquele sentimento assim, de saudade, e quando ela não tem um entendimento sobre a imortalidade da alma, muitas das vezes é pega em revolta com Deus. Só que nós sabemos hoje que Deus é bom, infinitamente justo e misericordioso, onisciente, onipresente, e todas essas qualidades que as mais diversas religiões aí colocam. Então, o que é que nós devemos fazer? Buscar entender as leis de Deus. Então o programa hoje é especial para você aí que teve a perda de algum ente querido ou algum pet. Tem gente que é apegado aos animais, né? Muito louvável, afinal de contas, animais é alma em processos de evolução, no seu despertar um dia como ser pensante. Mas aí a saudade é algo que nós devemos buscar
entender e saber trabalhar ela nos nossos corações. Então veja lá. O próprio Francisco de Assis, em uma das suas passagens, ele sentiu saudade de Maria, porque ele lembrou dela. E aí ele perguntou para Jesus: Cristo, Mestre, Maria, nossa Mãe Santíssima. Aí Jesus perguntou a Francisco de Assis, o ser místico da Igreja Católica: por que perguntas por ela? É a saudade. E Jesus disse a Francisco: então tenha saudade com Deus, não a saudade dos homens, que gera dor e sofrimento e não nos traz esperança. Já a saudade com Deus nos dá a esperança do reencontro. É maravilhoso isso, né, senhora? Com certeza. Com certeza. É muito maravilhoso. Mas para nós entendermos a perda de entes queridos, nós temos que começar a nos entender também como ser imortal, porque um dia eu vou, a Simone vai. Então não adianta eu ficar chorando pelo outro que foi na frente, se nem eu mesmo me entendo como ser imortal. Então hoje o programa vai funilar para essas duas situações. Eu sentindo saudade de alguém que partiu e eu tentando me entender como ser imortal. Mas primeiro, vamos a uma questão do Livro dos Espíritos, que é a obra basilar aqui do nosso programa. Questão 150. Após a morte, a alma conserva a sua individualidade, quer dizer, eu aqui, o lindo querido da dona Celestina Lopes, que é minha mãe, eu continuarei com a minha individualidade? E eis a resposta dos imortais: sim, jamais perde. Que seria ela se não a conservasse? E aí o Kardec avança na questão perguntando na 150A: como a alma constata a sua individualidade, uma vez que não tem mais o corpo material? Ela tem ainda, eis a resposta dos imortais, ela tem ainda um fluido que lhe é próprio, aurido da atmosfera do seu planeta, e que representa a aparência da sua última encarnação, seu perispírito. E hoje a astrofísica, ela nos coloca, através de provas laboratoriais, os universos paralelos. Então, na realidade, querido telespectador, ninguém morre, só muda de endereço. Simone Batista, o que você pode acrescentar ainda mais nesse fator? Inclusive tem até uma questão, né? A reencarnação. Não é a primeira vez que a gente está no cenário de vida material. Tivemos outras existências e nós devemos nos entender como seres imortais. O que você trouxe para a gente? Então, Douglas, é importante frisar que o conceito de reencarnação ele não foi criado pelo Espiritismo, né? Ele já existe há muitos anos, há muitos séculos. E nós temos a passagem de Jesus com Nicodemos, onde ele fala para Nicodemos que o homem só poderia ver o reino de Deus se nascesse novamente, né? Então ele já introduz aí o conceito da reencarnação, que nós nasceremos quantas vezes for necessário para a nossa evolução. E aí, com o passar do tempo, a própria Igreja Católica também absorveu esse conhecimento da reencarnação, só que a gente sabe que no Concílio de Constantinopla houve a retirada desse termo, né, dos textos bíblicos. E a partir daí não se falou mais de reencarnação na Igreja Católica. Com o advento da doutrina espírita, né, Allan Kardec, através dos imortais, trouxe mais esclarecimentos sobre a reencarnação, que nós iríamos reencarnar num novo corpo, o espírito é o mesmo, né, imortal, mas que nós iríamos ter corpos novos que não iriam ser semelhantes ao que nós já tivemos. Então, na doutrina espírita, nós temos uma vasta gama de conhecimento sobre a reencarnação, sobre o processo reencarnatório, né? E a partir do século XX, começam-se as pesquisas, né, de vários cientistas renomados que começam a comprovar reencarnações, né? E aí nós temos um caso bem um cientista mais conhecido, né, que comprovou mais de 2.000 casos de reencarnação, que é o professor Ian Stevenson,
um professor americano da Universidade de Virgínia, nos Estados Unidos, onde ele depois escreveu alguns livros. Um deles Nossos Filhos São Espíritos, conhecido do nosso movimento espírita, e também Casos de Reencarnação, onde ele relata casos de crianças que se lembravam da sua última encarnação e que o professor Ian Stevenson conseguiu, digamos, rastrear essas informações que essas crianças falavam, relatavam, né, com muita propriedade, e ele mostra nos livros que ele vai nas cidades, quando as crianças diziam que moravam na última encarnação, ele traz algumas histórias, então tem muita informação que é comprovada pelo professor Ian Stevenson. Temos também aqui o nosso brasileiro, Hernani, né, Miranda, que também... Hernani Guimarães Andrade, né? Desculpa, Hernani Andrade, onde ele também faz muitas pesquisas sobre a reencarnação. Ele, com um indiano, que eu esqueci agora o nome, mas ele começa eles trabalham juntos, inclusive esse indiano, ele vem conhecer o Chico Xavier nos anos 70, né, aqui no Brasil, e o Hernani com o indiano, ele consegue formular questionários, consegue avançar bastante, e inclusive são constatados mais de 1000 casos de reencarnações. Então, para a ciência, a reencarnação ela já é um fato comprovado. Quando nós temos mais de 100 casos comprovados, a ciência aceita. Então, cientificamente, a reencarnação já é um caso comprovado, né? Então, a partir daí, as pesquisas avançam, e nós temos também como comprovar isso através das terapias de vidas passadas, né, com a hipnose. As crianças prodígio, né, também são um fato assim que não tem como explicar uma criança de menos de 5 anos, né, tocar piano, tocar um instrumento que nunca aprendeu, que não sabe como foi que adquirido aquele conhecimento, né? Então tem várias formas de comprovar a reencarnação. Só consertando aqui, porque existe Hernani Guimarães Andrade, existe Hermínio de Miranda. Exato. Nome, mas são célebres pesquisadores de espírito. O que ela retratou, eu que confundi a cabeça dela, é Hermínio de Miranda, tá? Ela trouxe a coisa. Eu trouxe a cola aqui. Na verdade, eu vou falar o nome dos cientistas que mais estudaram a encarnação. Foi Gabriel Delany, Alberto Rochas, Ian Stevenson, Hernani Andrade e o indiano é o Hemendra Bannerjee. Então, esses cientistas, eles estudaram a fundo a reencarnação e houve um avanço muito grande sobre isso. Então, a ciência já aceita. Agora, nós, como espíritas, nós já temos essa crença da reencarnação. Temos contato com os espíritos que nos relatam suas vidas passadas, e em alguns casos até a vida futura também, né? Então, para nós espíritas, a reencarnação ela é um fato consumado, temos a convicção disso, né? E sabemos que vamos reencarnar várias vezes, quantas vezes forem necessárias. Então, quando nós sentimos saudade do ente querido que se foi, daquele amigo, irmão, pet também, né, que se foi, na verdade é um sentimento nobre da saudade, que é normal, que não vai passar logo de imediato, porque existe o momento do luto também, né? Mas o que nós temos que ter em mente é que os laços de amor, de sentimento, eles não se rompem. Então, aquela alma querida, aquela alma irmã, com certeza nós iremos reencontrar em outros planos, né? E nós temos apenas que ter a fé e a esperança nesse encontro. Vale lembrar que todo o processo de dor é compreensível, mas se você grudar o pé, fincar a estaca na dor, aí já não é tão inteligente assim. O que é que nós devemos fazer?
pesquisar, buscar de fato saber as coisas de Deus. O que levou o homem a desbravar o mundo material foi a saudade. O homem quis saber o que de fato há por trás da dita morte do corpo. E hoje nós temos pesquisas formidáveis. Você que teve a perda de algum familiar, alguém próximo, a saudade está batendo? Tudo bem, mas não permaneça muito, porque você pode adquirir doenças kármicas, provocando o quê? Mal-estar no seu corpo. Aí vem a depressão, síndrome do pânico e todas essas doenças ditas modernas. Não, vá atrás de informações. E um tópico muito importante que nós vamos dar aqui: valorize o encontro que você tem com essas almas pelo processo do sono. Ainda tem uma questão, né, Douglas, que quando nós temos aquela ideia fixa sobre aquele ente querido, né, que se foi, nós acabamos perturbando, né, aquele ente querido, aonde ele estiver, ele sente aquelas emanações, porque o pensamento ele viaja, né, através do espaço. Então, vamos sentir saudade, vamos ter aquela melancolia do ente querido, né, do pet que se foi, mas não devemos ter aquela ideia fixa, obsessiva, de que tudo se acabou porque aquela pessoa, aquele ente se foi, né? Então, nossa vida ela deve continuar da melhor forma possível, porque quando nós temos aquela melancolia muito forte, o ente querido, onde ele estiver, ele vai sentir aquelas emanações e aquilo não vai ser uma energia positiva para ele. E olha, só para finalizar o nosso quadro, e tem muitos espíritos familiares que vêm em reuniões mediúnicas e dizem: meu Deus, pede para me deixar em paz, eu estou bem. Vamos estudar um pouquinho as coisas de Deus. Eu queria só dar uma dica, né? Para quem gosta de filmes, né, sobre este assunto, nós temos um filme muito interessante, que é Minha Vida em Outra Vida, né? Esse filme está aí nos streams, nas plataformas, se alguém quiser. É muito interessante porque mostra exatamente isso, uma pessoa que se recorda da uma vida passada e ela vai em busca dessas recordações, vai no local onde ela pensa, né, que viveu, e essas recordações vêm através de sonhos, né? E aí é muito interessante para a pessoa, para entender melhor como acontece o processo. Detalhe dos filmes, vamos tirar a fantasia e realmente nos absorver diante das verdades do mundo espiritual. A morte não existe, o que existe somos nós, no nosso continuar diante da evolução. O assunto é palpitante, mas sempre estamos retomando ele aqui em nosso programa. Mas quer saber mais coisas sobre o mundo espiritual? Aí vem ele e toda a sua equipe, o Palhaço Chantilly, Clube da Alegria Espírita. Com ele, depois eu volto. Clube da Alegria Espírita! Na sua belinha, né, que seu povo? É isso aí, Chantilly! Levando muita informação, entretenimento, seus próprios maravilhosos para vocês aprenderem com a gente. Enquanto rola o programa, eu vou bater um papo aqui com essa galera aqui do Centro Espírita, Bênção da Paz, aqui em Colares, não é? Você não sabe? Então fique sabendo!
de curiosidades. E uma delas são os estalos das nossas articulações. Você já parou para pensar por que isso acontece? Segundo os especialistas, esses estalos vêm das articulações, onde há o líquido sinovial, que contém gases. O que acontece é que quando uma pessoa estala ou dobra uma articulação, estica-se a cápsula articular e o gás é liberado rapidamente. Já que se formam bolhas com esse movimento, isso também explica por que não conseguimos estalar a mesma articulação 2 vezes consecutivas. É preciso esperar até que os gases retornem. Os especialistas ressaltam que o barulho pode vir quando uma articulação se move e muda o percurso de algum tendão ou ligamento, dependendo da angulação, e quando o tendão retorna à sua posição original, o ruído acontece. Se você não sabe, então fique sabendo! Olá, amiguinhos e amiguinhas! Tudo bem? Mais um Ciência Espírita Kids! E aí, estão gostando dos nossos assuntos? Hoje vamos falar de médiuns de efeitos físicos. Vem comigo! Médiuns de efeitos físicos são aqueles que produzem efeitos materiais de forma intencional ou involuntária, ou seja, sem que o médium perceba. O médium de efeitos físicos fornecem fluidos que são chamados de fluidos magnéticos, denominados por alguns cientistas de ectoplasma. Somente os encarnados possuem. Estes fluidos são manipulados pelos espíritos. É por essa ação de doação de fluidos pelo médium que se produzem os fenômenos materiais, que são movimentos de corpos inertes, ruídos, voz direta, transportes, curas e outros. A transmissão fluídica acontece de forma natural e instantaneamente, e, na maioria das vezes, o médium não percebe que está doando o fluido magnético. Bom, gente, por hoje é só. Lembrando que o conhecimento da ciência espírita oferece segurança e orientação diante de fenômenos mediúnicos no lar, especialmente em crianças e adolescentes. Tchau! Tente começar com um sorriso, dizendo bom dia, dizendo olá. Tente completar com um abraço, abraçando a quem quiser te abraçar. E não desista, todo dia é dia de tentar mudar. E não desista, todo dia é dia de recomeçar. Então mude o pensamento, troque de atitude, seja uma pessoa melhor. Mude o pensamento, troque de atitude, seja uma pessoa melhor. E não desista, todo dia é dia de tentar mudar. E não desista, todo dia é dia de recomeçar. Então mude o pensamento, troque de atitude, seja uma pessoa
outro, troque de atitude, seja uma pessoa melhor e não desista. Todo dia é dia de tentar mudar e não desista. Todo dia é dia de recomeçar. Bom, galerinha, chegou aquele momento gostoso, um abraço, né, isso? É melhor isso! Um abraço vai para todos vocês aí, claros, né? A mamãe de vocês estão aqui, olha aí, a mamãe de vocês que estão aí assistindo a gente. A direção aqui, né, o pessoal da Luciana, o Nelson, a Lúcia, não sei, toda essa galera aí, tá? E o Douglas, né? Vem cá, Douglas! Vem cá, Douglas! Eu tava comendo a sobra no lanche já. Até que enfim, ó. Opa, legal! Tchau, gente! A gente vai cantar. Sabemos que corpo, espírito e perispírito estão interligados. Logo, tudo o que pensamos exerce influência no corpo de carne. Quando pensamos, comandos são enviados às células, que vão responder em função dos conteúdos destes pensamentos. Por isso, devemos tomar cuidado com as informações que nos chegam, porque se não soubermos trabalhar esta informação, podemos absorvê-la de forma negativa, ocorrendo a transferência de cargas deletérias ao corpo de carne. Quando isto acontece, o corpo de carne pode manifestar sintomas físicos como resposta, porém sem nenhum distúrbio identificado quando realizado exames médicos. É o que chamamos de somatização. Então, que possamos manter pensamentos serenos, equilibrados e coerentes para termos uma vida mais saudável. E essa foi a nossa dica de saúde de hoje. E chegamos ao término desta edição. Você quer adquirir os livros indicados neste programa e outros livros espíritas? Basta entrar em contato pelo WhatsApp 98267-6756. E boa leitura! E querendo rever este programa, visite-nos em nossas redes sociais. Não deixe de dar aquele joinha e de nos seguir. E no próximo domingo estaremos de volta aqui na sua TV Grão-Pará. Prece ante o céu estrelado. Senhor, ante o céu estrelado, que nos revela a tua grandeza, deixa que nossos corações se unam à prece das coisas simples. Concede-nos, Pai, a compaixão das árvores, a espontaneidade das flores, a fidelidade da erva tenra, a perseverança das águas que procuram o repouso das profundezas, a serenidade do campo, a brandura do vento leve, a harmonia do outeiro, a música do vale, a confiança do inseto humilde, o espírito de serviço da terra benfazeja, para que não estejamos recebendo em vão tuas dádivas e para que o teu amor resplandeça no centro de nossas vidas, agora e sempre. Assim seja.